Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Chegou a hora de assistirmos a terceira parte da entrevista da Andrea. Aqui tem também a participação do seu marido, Rodrigo. Aqui ela conta pra gente sobre como os nossos corpos exalam os sentimentos, sobre o que ela viu que pode acontecer, sobre o relógio do tempo e a última bola e muito mais. Caso você ainda não tenha assistido a primeira ou a segunda parte, não tem problema nenhum. É só você acessar os links que estão aqui em cima ou na descrição do vídeo, conferir lá primeiro, ver tudo bonitinho, depois você volta aqui para assistir a terceira parte. Como quem avisa, amiga é, e vocês já sabem porque eu já falei isso algumas vezes, não deixem de assistir nenhuma, mas nenhuma das partes dessa entrevista. Assistindo, vocês vão entender por quê. Bom proveito! Você teve uma experiência, digamos, espiritual, como se costuma falar, uma experiência de quase morte, teve um acesso ao que nós entendemos como sendo outras dimensões. Depois você tem uma experiência que possivelmente tenha havido uma nave em cima de você, de uma forma que a gente não entende. Teve uma presença dentro do seu quarto que interagiu com um problema físico do seu marido, e essa presença que você sentiu dentro do seu quarto, você sentiu como sendo familiar, de alguém que você já tinha com quem você já tinha uma relação anteriormente. Então, tudo isso parece estar ligado à sua EQM, com o que seriam essas naves, e o objetivo dessas duas experiências era de amor. Eu queria saber como é que você enxerga a relação entre essas experiências e o que você mais tem para nos contar. A relação das duas experiências que eu tive com isso, eu realmente não imaginava que tinha, né? Mas depois que eu comecei a me conhecer, comecei a ter essa consciência, né? A palavra que eu procurava era essa, ter essa consciência que existe uma outra vida realmente que não tem nada a ver com essa, não tem nada a ver com o que foi nos ensinado enquanto criança, na escola, pela vida, pela família, não tem nada a ver, é totalmente diferente, é maior, e o que está conectado, Carlos, com essa história é o amor. Nós, em determinado, assim, de ser agora humano aqui na Terra, todos nós do universo somos um, independente da cor, do corpo, do planeta, da dimensão que você está. Todos nós somos um, e o comum acordo que nos liga é o amor. Ou seja, você vê uma relação clara entre a sua experiência de quase morte e essa suposta nave. Com certeza. E você acabou de falar, nós, enquanto humanos aqui na Terra, e você falou de se sentir familiar a uma existência que estava ali, que possivelmente tivesse relação com essa suposta nave acima da sua casa. Isso quer dizer o quê? Que você, em algum momento, não foi humana? Sim. Você pode nos falar um pouco sobre isso? É sim, Carlos. Humano que eu falo é esse corpo físico. Porque esse corpo físico, ele morre, ele vai para a Terra, né? E ele é devolvido para a Terra. E depois, o que sobra? Não é corpo físico mais. Então, como você sabe que você é o que você é e que você está vendo esse corpo? E se você sair do seu corpo agora, será que você vai se ver assim mesmo? Ou se vai ser, vai ser uma outra forma? Não tem como você saber. Não tem como você saber. Você pode ter agora pé, mão, braço, e você sair daí e ser só uma gosma gelatinosa viva, entendeu? Você ser um ser enorme, só com um dedo, sei lá, um braço, uma perna, ou não, um braço, não perna. Não sei nem te falar as formas, sinceramente. Mas eu sei que nem todo mundo é o que parece. Só tá num corpo físico aqui e agora. E você pode falar alguma coisa sobre o que eventualmente você tem de lembranças anteriores ou que tem a ver com a sua missão e com aquilo que você também falou de pessoas de outros lugares terem vindo para cá nesse momento? No que isso diz respeito a você? Isso tudo? Eu acho que
Todos nós viemos, claro que cada um grupo numa época, outro grupo noutra época, mas todos com uma missão só: tentar diminuir a densidade da Terra através dos nossos sentimentos. Porque você, querendo ou não, os nossos sentimentos, eles são vivos. E eles não estão presos nos nossos corpos, eles percorrem. Você entendeu? Você entra num ambiente, as pessoas estão iradas, estão nervosas, e você não está, você pode tanto receber aquilo para você e ficar também, quanto não. Você pode exalar aquilo que você está sentindo, calma, mansidão, começar a conversar, e aquilo entranhar nas pessoas. Não pense que os nossos sentimentos, eles estão presos no nosso corpo. Não estão. É como o cheiro. Você chega aqui, se querendo ou não, a pessoa vai sentir seu cheiro. O sentimento também é isso. Ele é vivo, sabe? É uma energia viva. Então, não só o que você faz, mas o que você exala, o que você vibra, é que muda o ambiente, é que muda as pessoas, é que muda a densidade. Porque a densidade do planeta agora depende de nós, está em nós. Nós somos o que pesa e o que deixa leve. É o que a gente sente, que se espalha. Muitas pessoas falam em momento de especial aqui na Terra. A gente sabe que a gente está vivendo um momento complexo, uma palavra bem genérica, mas alguns falam até em momento de transição de uma coisa para outra, tal. Tem algo a ver com a sua missão? Muito. Total. O ser humano, querendo ou não, isso está acontecendo e vai continuar. E é grande, e é rápido. Não tem mais coisa de anos, de séculos. É rápido, é para agora, é para já. É mudança mesmo de comportamento, mudança de sentimento. Olhar para dentro de si, se conhecer. Eu sou um ser eterno, sabe? Eu sou um ser do universo. Isso aqui não é só isso aqui, é muito mais. E eu preciso fazer essa interligação aqui para que eu consiga fazer essa interligação com o resto. Entendeu? Para que as coisas aconteçam aqui, Carlos, eu preciso vir daqui para cima, não é de cima para baixo. Você acabou de falar sobre as mudanças necessárias que nós precisamos fazer em nós mesmos nesse momento. Mas que mudanças estão para acontecer ou não no planeta e que estão ligadas a essa mudança interior nossa? Limpeza de energia, limpeza do ambiente, limpeza da natureza. Expurgar, a palavra é essa, expurgar. Agora é a hora de expurgar o que é ruim, o que é pesado, entendeu? Para que o que é leve consiga chegar até nós. E essa forma que você enxerga que vai acontecer é uma forma que significa obstáculos grandes que nós teremos pela frente? Obstáculos grandes, visíveis e palpáveis, que vão interferir diretamente em nós, para que nós olhemos para dentro e para o outro. Porque se não for assim, não consegue, o ser humano não consegue, sabe? Se não acontecer uma coisa grande, importante, e que mexa com várias pessoas e com ela mesma, ela não consegue parar, olhar para dentro e conseguir olhar para o outro. E você consegue nos dizer um pouco do que está para acontecer, até pensando que talvez só de sabermos o que está para acontecer, ou o que pode acontecer, só esse conhecimento já possa começar a nos transformar? Começar a transformar, sim. Você começar a olhar para dentro de si e tentar mudar. Hoje eu odeio, hoje eu não gosto, mas eu, como odiando e não querendo, eu posso também decidir querer e amar, entendeu? Querer ser melhor. Eu fiz isso, nossa, eu fiz mesmo, eu sou assim, mas eu não quero ser mais assim. Você decide, você escolhe, a escolha está nas suas mãos, de querer ser melhor ou não. Você falou que se não acontecerem algumas coisas, o ser humano por si só não vai mudar. Porque não consegue enxergar o que precisa mudar. E o que pode acontecer no planeta para fazer com que nós entendamos? Estamos falando de desastres naturais? Estamos falando do que estamos falando?
Carlos, tem pouco tempo, eu sempre faço as minhas meditações e eu vi, não sei te explicar, eu não estava dormindo, não estava fora do meu corpo, com os meus olhos fechados, eu vi mesmo, sabe? Muita gente correndo e muita água. Foi muito real, eu fiquei com aquela sensação dentro de mim, assim, de desespero, mas era o desespero que as pessoas estavam sentindo, porque elas não tinham muito para onde ir, sabe? E aquilo me deu assim, e eu sentia como se aquilo estivesse ali batendo na porta, muito perto para acontecer. Não era uma coisa distante para anos, era uma coisa perto. E eu via muita água, muita água. Eu não sei se é só isso, se tem outras coisas, mas é o que eu posso te dizer de concreto, que eu vi foi muita água, muita água. E muito desespero também. O que você gostaria que fosse a última coisa que a gente escutasse de você nesse relato, como a coisa que precisa ecoar na nossa cabeça? Eu preciso fechar o meu relato, eu preciso contar uma experiência que eu tive. Eu esqueci de contar ela, mas se você permitir, posso contar? Você pode tudo. Eu fiz um desenho aqui de uma experiência que eu tive. Depois que eu fiz a cirurgia e passou tipo 1 ano, 2 anos, eu fiquei muito melindrosa, muito chorosa. Eu lembrava muito daquela QM. Engraçado que depois de um tempo e que eu estava aqui já, vivendo a minha rotina, eu não queria ficar aqui. Era difícil você encaixar a sua vida depois do que eu tinha visto na minha rotina. Era difícil, eu falava, é muito sem sentido, eu não vou conseguir, sabe? E aquilo começou a me deixar depressiva, eu chorava, eu ficava triste, e teve um dia que eu estava muito assim, e eu fui deitar e já tinha dormido, as crianças tinham dormido, meu marido também, e eu deitei na minha cama e comecei a chorar, falava, meu Deus, por que eu tenho que ficar aqui? Se eu tenho alguma coisa para fazer aqui, o senhor que está em cima tem que mudar alguma coisa aqui dentro de mim, porque desse jeito eu não vou conseguir. Estava muito difícil para mim. A sensação de estar aqui e saber do que tem do outro lado. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, me leva para lá de novo, só um pouquinho, só um pouquinho. Eu não preciso nem andar, eu fico paradinha. Eu só quero sentir aquilo que eu senti lá e trouxe para cá de novo dentro de mim. Eu precisava daquela sensação de novo. E chorando, e orei, e falei com Deus e dormi. Fiquei ali quieta ali, e de repente eu apaguei. Só que quando eu fechei meu olho, eu vi eu saindo do meu corpo. Eu saí do meu corpo, flutuei, fui para atrás da porta do meu quarto, abriu um buraco assim, era um túnel, só que subindo, sabe? E eu vi meu corpo, meu espírito saindo do meu corpo, indo para trás da minha porta do meu quarto, entrando nesse buraco. Eu vi tudinho. Eu subi nesse buraco. De largura, ele tinha 1,5 m, que eu flutuava dentro dele, as paredes dele todinhas era cintilante branco, meio que brilhava assim, as paredes. E eu fiquei encantada com aquelas paredes, fiquei olhando, eu falei, que coisa mais linda. E quando eu foi subindo um pouco, eu vi que passou uma bola, assim, com essa mesma cintilância, só que presa dentro de uma bola, assim. Eu via lá dentro aquela cintilância mexendo, assim, lá dentro, como se fosse uma fumaça, só que brilhava. E ela passou por mim. Eu subi e ela passou por mim. E eu achei lindo aquilo. Falei assim, nossa, será pra onde que ela tá indo, né? Pensei comigo. Fui. Quando eu saí de dentro desse túnel, pisei no chão. Era uma grama verdinha. Eu tava tipo numa mata, só que era assim, bem verdinha mesmo. Tinha muita árvore alta. Parecia com o primeiro lugar que eu tinha ido. E eu fiquei andando atrás de uns 2 arbustos, assim, alto, e eu escutei alguém conversando. No meio desse lugar, tinha uma clareira no meio, pequena. E eu escutei alguém conversando. E eu fiquei atrás do arbusto e pus a minha cabeça, assim, por cima do arbusto, para ver quem que estava falando, quem que estava ali. E aí eu vi lá, no meio dessa clareira pequena,
um negócio muito grande, de madeira, madeira maciça, marrom, assim, muito bonito, muito bem feito, era de madeira. Só que devia ter uns 3 metros de altura, parecia um arco gigante de madeira, assim. E em cima tinha uns lugares assim, que ficava a mesma bola que eu vi descendo no túnel, tinha um monte lá assim, ó, em cima. Parecia um arco, assim, um monte enfiado assim. Brilhando igual aquela, era a mesma bola. Quando eu olhei para esse negócio, assim, eu falei, que coisa linda, falei comigo. E quando eu olhei, tinha uns buracos vazios, eu via direitinho. Uns buracos de vazio que já não tinha bola. Tinha uma que, quando eu parei e fiquei olhando, ele falou tinha um homem alto, de uns 2 metros, na frente desse negócio, e tinha um ser em cima. Eu falo um ser porque eu não via ele. Tinha uma névoa, mas eu conseguia ver um pouco dele. Não tinha uma névoa total, mas era uma coisa assim que eu não conseguia ver ele nitidamente. Estava em cima, controlando essas bolas, e a pessoa que estava embaixo, falando o que ele devia fazer. Quando eu cheguei, que eu fiquei parada atrás do arbusto, olhando, ele falou assim, manda mais uma bola. E aí esse ser esticou o braço, assim, bem grande, pegou uma bola, ele não saiu do lugar, ele só esticou o braço. O braço dele era enorme. E pegou a bola e lançou. E lançou a bola no mesmo buraco que eu vi. Eu vi ela entrando lá. E eu fiquei olhando, achei aquele interessante. Eu lá parado olhando. Quando, de repente, esse homem que estava dando a ordem para o outro, que estava em pé, olhou para trás e me viu. E eu falei assim, vixe. Aí ele olhou assim para trás, ele estava conversando com outro rapaz, olhou para mim assim e virou para frente e continuou. Aí eu falei, ele não tá nem aí, não é. Eu pensei assim na minha mente, não é nenhum segredo isso aqui, né? Não é secreto isso aqui, eu pensei. Aí eu saí de trás do arbusto e fiquei perto dele. Não muito perto, mas fiquei lá observando o que ele estava fazendo, calado, não falei nada. Ele não falou comigo também, só me olhou. E aí ele pegou e falou assim, lança mais uma bola, falou pra ele. Aí ele esticou o bração dele assim, compridão, que estava lá em cima, e lançou mais uma bola. Aí depois ele falou assim, aí ele parou um pouco e fez assim, vamos mandar mais uma. Quando eu cheguei, já tinha mandado um monte, umas 5. Depois ele mandou mais 2. Tinha mandado uma, depois ele mandou mais 2. Aí passou um tempão, aí ele falou assim, vamos mandar mais uma. Aí ele falou assim, eu vou mandar mais essa. Dependendo do resultado dessa, a gente vai mandar a última. Aí eu vi quando o ser lá de cima ficou estático assim, e eu vi direitinho, como se a névoa do olho, só do olho dele, do corpo, do rosto não, só do olho, saiu, e eu consegui ver o olho dele, ele regalou o olho assim, e falou assim, o quê? Eu ouvi ele conversando, ele falou, o quê? Aí ele falou assim, não, ele falou assim, aham, manda essa, ele falou assim, tem certeza? Ele falou, tem, ele falou, manda, aí ele pegou a bola e jogou de novo pro túnel, aí ela entrou. E ele ficava, tipo, que esperando, ele sabia a resposta do que tinha acontecido com o que ele mandou, não sei te falar como, mas ele sabia. E ele ficou um tempo parado, esperando, aí, de repente, ele pegou e começou a balançar a cabeça, assim, e ele olhou para o ser que estava em cima, assim, eu chamo hoje, até quando eu voltei, eu fiz um desenho, bem feio mesmo, que só eu entendia, para mim não esquecer a lógica do que eu tinha visto. Eu entendo hoje que aquilo era um relógio. E esse homem controlava esse relógio. E esse manipulava as bolas que ia ser mandado. E aí a segunda bola, a penúltima bola foi lançada, e aí passou um tempo e ele começou a balançar a cabeça assim. E o outro de cima olhando para ele, ele falou assim, a gente vai ter que mandar a última. E eu vi quando o ser regalou o olho assim, falou assim, o quê? Ele falou assim, aham. Ele falou assim, não, você não pode fazer isso. Ele falou assim, não. Ele ficava, não. E ele pegou e falou assim, Tava balançando na cabeça falando que sim. E o ser tentando impedir ele de mandar a última bola. E ele falando que não tinha jeito, que, como se diz, era o que ele tinha que fazer, né? Pelo resultado que ele recebeu da penúltima, ele tinha que mandar a última bola.
Aí ele falou assim, manda. Aí ele falou assim, não. Ele falou assim, manda. Aí ele falou assim, você tem certeza? Aí ele falou assim, tenho, pode mandar. Aí quando ele esticou a mão assim, que estava perto dele a última bola, que ele levantou ela assim para lançar, eu acordei. Com aquela mesma energia, eu não vi eu voltando pelo túnel, pelo túnel, não vi voltando pro corpo, eu só abri o olho. Mas eu sabia que não tinha sido um sonho, que foi muito real, e eu estava com a mesma energia de quando eu tive EQM dentro de mim. Parecia que meu corpo explodia, era uma energia, parecia uma bola enorme aqui, e ela quisia sair para fora, assim, do meu corpo. Aquela energia era enorme, eu não conseguia respirar direito, não conseguia falar, e eu acordei meu marido, e eu estava sem conseguir falar, e falou, o que aconteceu, você sonhou? E eles ficavam falando assim, em cima do outro, falou assim, você voltou para lá, você viu o que você viu? E eu não conseguia falar. Ele falou assim, vamos lá passar, e nós fomos lá passar, isso era de madrugada mesmo. Aí eu falei, ele falou, me conta o que aconteceu. Eu falei assim, eu não sei se eu te conto, eu não sei se você vai acreditar. Ele falou assim, parece que eu sonhei e eu tô pensando naquilo e faz muita lógica, mas parece que quando eu vou falar, parece que é coisa de louco. Vai pensar que eu tô maluca. Ele falou, fala tudo. Fala os mínimos detalhes, não importa se eu vou entender ou não. Aí eu contei para ele falou assim, é muito, muito interessante. E ele falou assim, o que você acha que é isso? Eu falei assim, eu acho que é um relógio do tempo. Aí ele falou, do tempo? Eu falei, sim, é do tempo da Terra. E aí veio aquela informação, sabe, dentro de mim, como se fosse complementar, que aquilo era um relógio do tempo da Terra, que essas bolas era como se fosse energias que movimentavam o planeta para saber a reação dos humanos, como eles estavam interagindo, para que essa evolução acontecesse, entendeu? E ele foi lançou comigo dentro, que é no momento que eu estava passando, depois lançou a penúltima e lançou a última. E aí você me perguntou, né, na entrevista, o que eu achava que era a penúltima. Eu até falei, né, porque já tinha passado, e pela lógica, eu falei, não, foi uma coisa muito grande que aconteceu e importante, ele ficou esperando o resultado dela para lançar a última, só pode ser a pandemia, né? A última, eu não sei ainda, eu acho que a última ainda vai acontecer. Apesar de ela já ter sido lançada, eu acho que a energia está se movimentando aqui, porque você sabe que o tempo de lá não é o mesmo tempo daqui, né, Carlos? Aquele ser de 2 metros que você viu perto desse relógio do tempo, ele tinha feições humanas? Sim, era um homem. Ele só era bem alto, na minha percepção, né, humana. Ele era bem alto, mas ele era humano. O de cima, não. Não. Apesar dele conversar, aí eu não sei se era eu acho que ele é telepático, porque não via o rosto nem boca. Mas você ouvia a conversa deles. Não era só dentro da sua cabeça que você ouvia. Não, não era. De que forma você relaciona essa nova visita sua a essa dimensão, tendo essa visão desse relógio, com a sua EQM e com outras experiências, inclusive da visita que você teve acima da sua casa? Você vê alguma relação entre tudo isso? Quando eu tive essa experiência, eu não entendi muita coisa. Eu vim entender uns anos para cá, de tudo que está acontecendo, que a Terra está passando, mudança climática e coisas que ainda vão vir, mas tá tudo ligado, tudo. O que eu vejo, Carlos, é que não tem mais eu e só eu aqui embaixo. A gente está trilhando um caminho para ser global, não em terra, mas global, em espaço, tempo, sabe, e dimensões, tudo vai se globalizar. E para que isso aconteça, precisa dessa mudança da Terra, das pessoas, da vibração da Terra, precisa dessa mudança, para que todas esses cenários se juntem, essas dimensões e esses outros seres de outras dimensões. Você diz que você se sentia familiar daquele ser que não era daqui,
de onde ele era? Você tem uma sensação de onde ele era ou de onde você já foi? Eu tenho uma sensação e uma certeza forte de que eu sou de Sírios. Não que toda a vida eu fui de lá, mas que a minha raiz e família está lá. Mas que eu já tive em outros planetas, habitando outros planetas. Quando você fala que você esteve em outros planetas habitando, é em vidas diferentes ou numa mesma vida? Em vidas diferentes. Então, esse conceito de ter várias vidas, você está dizendo que não se aplica só à Terra? Isso. Isso. E que o objetivo é sempre um aprendizado? Aprendizado. Como você lida com as emoções, enquanto num corpo diferente. E dentro dessa estrutura organizada que engloba todas essas dimensões e tudo mais, você vê cada vez mais olhando para cima, não sei se você enxerga isso como uma estrutura tipo piramidal, mas você enxerga alguma coisa acima, outra acima, e o que está acima de tudo? Como é que você definiria? Eu definiria como o Criador de tudo, que nos conduz a um aprendizado completo do nosso ser. Porque você só aprende passando, né? E experiências, eu falo de outros planetas. Nem todos os planetas são iguais de densidade. A Terra é muito densa. Tem muitos sentimentos e sensações diferentes. Outros planetas não. São mais leves, são mais sutis. E, sabe, tem outras sensações. Então, cada vivência em cada planeta é um aprendizado diferente. Então, nós viemos do Criador maior, que nos lança para o todo, para nós vivenciarmos. Entendeu? Para nós conseguir sentir o que ele sente e ver o que ele sente no final. Esse raciocínio seu tem uma origem de sensação daquele conhecimento que entra na sua cabeça? Sim. E quando você diz que você já foi, pelo menos, de Sírios, você estaria aqui com uma missão de ajudar a Terra nesse momento? Eu vim com uma missão para ajudar a Terra. Não sei quanto tempo eu já estou aqui, quantas vidas eu já vivi aqui, mas eu sei que eu tenho uma mãe, um pai e um marido lá que estão me esperando de volta, quando essa missão terminar. Então, eu queria contar, nesse instante, já que você entrou nesse assunto, que inclusive você pediu para que a nossa entrevista fosse feita com a presença do seu esposo, que você se sentiria melhor. É verdade. Então eu queria pedir, se você aceitar, contar aquela experiência que você me contou, se você achar que deve, e eu queria que ele estivesse do seu lado. Tá, Rodrigo? De cá, né? Direito? Isso, assim mesmo. Eu vou contar e você ouve. Foi nesse ouvido de cá. Bem, o Rodrigo já conhece essa história, né? Já, bastante. Andréa, muito obrigado por você compartilhar conosco essa história, porque tudo isso eu acho que só está sendo compartilhado com o objetivo de que nós tenhamos mais informações que nos permitam entender um pouco mais profundamente o que somos nós. Agradecemos muito a você e ao Rodrigo. Peço então que você nos conte, por favor. Muito obrigado. Tá. Num domingo, alguns meses atrás, eu tive um sonho que eu estava num lugar, mas eu não vou entrar em detalhe do sonho, porque o que importa mesmo é depois do sonho. Esse sonho, a pessoa me falava do meu filho, algumas coisas sobre o meu filho, importantes para mim. E quando eu acordei, tinha uma energia muito forte no quarto, uma presença mesmo, e, nossa, estava muito forte. E eu fiquei sentada na cama, e eu acordei com aquele sonho muito vivo, e eu precisava contar para ele, para me memorizar,
e não esquecer os detalhes do sonho. E eu acordei ele e falei assim, eu preciso te contar um sonho. Só escuta e memoriza, para poder eu não esquecer. Aí eu contei o sonho para ele todo, ele falou, nossa, que interessante. E aí quando eu estava contando o sonho, que ele falou que interessante, nossa, eu senti uma presença forte do meu lado esquerdo, meu braço assim ficou arrepiado, e eu sentia como se fosse uma pessoa mesmo de verdade. E aí eu peguei e falei para ele, eu falei assim, eu preciso te contar algumas coisas muito importantes. Aí ele falou assim, pode falar. Eu falei assim, eu preciso te falar que aqui agora a gente é um casal e a gente tem uma família e eu te amo muito e é muito forte, é muito real que a gente vive aqui. Só que eu tenho um marido e tenho uma família em outro lugar. E ele olhou pra mim e falou assim, vai pensar que eu tô maluca agora, nessa hora da manhã, né? Aí, só que ele sabe que não é eu falando. Eu sei, porque a energia que fica no lugar é muito diferente. Verdade. É muito diferente. E eu falei para ele assim, você tem consciência de que eu tenho outra família e que quando a gente terminar o que a gente está fazendo aqui, esse trabalho, que a gente veio como um casal, mas para fazer um trabalho, entendeu? Juntos aqui na Terra. Que depois daqui nós seremos, como se diz, amigos, somos parceiros de trabalho. E aí ele falou assim, falou para mim. Aí ele falou assim, por que você está falando isso? Aí eu falei para ele assim, porque o meu marido de Sirius me apareceu em sonho, e quando ele aparece, é muito difícil para mim. A energia que ele deixa de saudade, de vontade de ir embora é muito forte. E eu falei para ele assim, ele não entende que às vezes ele me atrapalha quando ele faz isso. Isso tinha acontecido naquela madrugada. Depois eu dormi, sonhei de novo, tirei esse sonho e acordei. E aí, Carlos, quando eu falei isso para ele, eu senti uma presença entrando no quarto. Eu virei para o outro lado da cama e era ele. Eu não vi ele. E eu estava de olho fechado. Eu senti quando eles chegaram, o meu marido, a minha mãe e o meu pai, de Sirius. E eu comecei a conversar com o meu marido na nossa língua nativa do planeta. Só que o eu, André, aqui da Terra, entendia o que eles estavam falando. Eu falava para ele que ele me esperasse, que eu precisava cumprir a minha missão, e que ele não me procurasse, porque quando ele fazia isso, ele me atrapalhava, e que eu não queria que ele me procurasse mais, que ele aguardasse o momento certo de nós nos encontrar novamente. E eu chorava muito, era um choro de saudade, ao mesmo tempo de contrariedade, porque ele estava interferindo no meu trabalho. E ele também chorava, eu via que ele chorava, sabe? E a gente conversou um pouco na nossa língua, ele viu, graças a Deus, que eu não estava só... Ele estava vendo e ouvindo. E aí eu vi quando ele se afastou, eu senti quando o meu marido de Sirius se afastou, e eu comecei a conversar com os meus pais, com minha mãe, com meu pai. E a gente conversou uns 4 minutos ali na nossa língua. E eu chorei um pouco, depois a gente conversou, eu não chorava mais. Eu não lembro, eu não sei o que a gente conversou muito, mas eu lembro que era eles contando alguma coisa deles e eu contando alguma coisa de mim. Eu tinha saudade, e aquela presença paterna e materna era muito forte aqui dentro de mim. Eu me sentia preenchida, sabe? E depois a gente se despediu e eles foram. Aí eu voltei a mim. E aí foi quando eu te falei que depois que aconteceu tudo isso, ele saiu do quarto, não voltou mais, eu saí do quarto, ele não falou mais nada, eu pensei assim, meu Deus, eu tô maluca, e agora ele teve certeza que eu tô maluca, vai achar um lugar pra me internar, meu marido, aqui esse. Aí eu perguntei pra ele assim, por que você tá fazendo isso? Aí ele falou assim, isso o quê? Aí eu falei, fazendo de conta que não aconteceu nada, aconteceu aquilo no quarto mesmo? Foi de verdade, aconteceu, ele falou, aconteceu. Ele falou assim, só que eu tô tentando ainda processar, porque eu não sei ainda o que pensar, nem o que te falar. Aí eu passo a palavra para ele falar o que ele pensou, o que ele viu. Me diga, Rodrigo, então, o que você se lembra de ter visto? Me fale de ouvir
a Andrea falando em outra língua. Se você entendeu alguma coisa, o que eu gostaria de saber é o seguinte: se vocês são companheiros de missão, eu imagino na minha cabeça que você tenha entendido tudo que ela falou, porque você deve vir também do mesmo local, ou não? Eu acredito que não, Carlos. Eu não entendi o que ela disse. Eu não entendi, mas tudo que é relacionado com a Andrea, o que tem acontecido com a gente, é sempre tudo muito envolvido em muita energia, sabe? E energia não mente, sabe? Não é aquela coisa maçante, aquela coisa que você vê que a pessoa está forçando, sabe? É uma coisa que é conduzida, não é por nós, não é por ela, sabe? E eu entendo ela hoje, eu entendo que realmente ela tem uma missão aqui na Terra. Eu também acredito não ser daqui, sabe? Eu estou descobrindo ainda, para mim está sendo tudo muito novo. Já tenho tido alguns contatos já, eu posso falar disso numa outra ocasião, que é um pouco longo, mas não acredito que somos do mesmo lugar, sabe? Mas nos encontramos aqui por um propósito e que nós também ainda estamos descobrindo, já sabemos bastante coisa, mas eu entendo ela perfeitamente e procuro ajudar ela sempre a compreender tudo que está acontecendo com ela, sabe? E é como eu disse, é tudo muito envolvido em muita energia, sabe? E é sempre uma energia boa. Eu corroboro tudo que ela disse, né, acerca daquela intervenção que ela havia falado um pouco mais cedo, né? É uma coisa que aconteceu comigo e eu sou muito grato por isso. Você está falando da pedra nos rins? Da pedra nos rins e da calcificação no meu joelho. Porque meu joelho, ele calcificou de forma errada e eu não conseguia dobrá-lo, atrapalhava muito no meu trabalho, sabe? É difícil você não conseguir agachar para fazer nada. Sempre que eu ia me agachar, eu tinha que estar com a perna esticada, sabe? Porque eu não conseguia fazer nenhum C com a minha perna. Nem dobrar, do jeito que eu tô aqui sentado, eu não conseguia. Eu tinha que ficar com a perna esticada. Porque doía muito, era uma fisgada, uma pontada na estrutura aqui do joelho, do osso, não sei. Eu tenho muito medo de médico, na época eu não fui, né, e deixei a coisa sarar sozinha, e deu nisso, né. Mas eu me ajoelhei ali no quintal e nem percebi que eu tinha, foi uma semana, acho que depois, não foi de um dia, dois, eu percebi que eu tinha ajoelhado e nem vi, estava com o joelho totalmente dobrado. E você também se lembra de toda a coisa que aconteceu durante a noite, de estralar o teto? Lembro, um barulho de indução em cima da casa, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? E me diz uma coisa, você disse que você corrobora o que ela disse, de que vocês estão companheiros de missão, mas que você acha que vocês não vêm do mesmo lugar. Eu queria saber se você imagina de onde, ou saiba de onde você veio. Eu acredito que eu seja um batedor de planeta, sabe? Um engenheiro, alguma coisa nesse sentido. Eu ainda estou me descobrindo, sabe? E eu sei que eu estou nessa terra para cumprir uma experiência carnal aqui, para somar no meu currículo, sabe? E eu estou descobrindo isso, já tive algumas informações, como eu te falei, mas eu ainda estou descobrindo e isso faz muito sentido para mim, sabe? Porque desde quando eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa muito solitária, sabe? Mesmo estando em família, mesmo estando no meio da multidão, eu me sinto muito sozinho. E tudo muito assim, muito sem sentido. Eu falo para a Andrea o tempo todo, eu falava para ela, hoje até que não, mas eu falava para ela o tempo todo, Andrea, eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu não era para estar aqui, é como se eu tivesse caído nessa terra e não entendesse o porquê, eu não via sentido em nada. Eu era, sinceramente, um candidato fortíssimo
a interromper esse processo, certo? Acho que você me entende. E depois disso, tudo tem se tornado mais claro para mim, sabe? Feito mais sentido. Você vê alguma relação com esse momento atual do planeta? Vejo sim. Eu acredito que as energias que estão sobre o planeta agora têm abrido a mente, não só minha, dela, mas de muitas pessoas, sabe? E realmente eu acredito que nós estamos entrando numa próxima dimensão de esclarecimento da humanidade. Então esse processo de vidas, assim, é como se cada um de nós tivesse a oportunidade de viver em diferentes planetas, em diferentes dimensões, para diferentes aprendizados, é isso que vocês estão falando? Isso mesmo, exatamente. Eu confesso para ti que eu não acreditava nisso, sabe? E não foi uma coisa que eu li, não foi uma coisa que eu estudei, eu frequentei tal, outro lugar, não. Foi um aprendizado, eu posso dizer que único e próprio, diretamente da fonte, sabe? O que você quer dizer com batedor de planeta? Pessoas que visitam os planetas em processos de mudança, certo? Então, assim, eu ainda não tenho certeza se eu estou aqui hoje encarnado nesse planeta para adquirir experiência ou para somar nesse processo de mudança que o planeta passa, certo? Eu sei que muitas coisas têm surgido no meu espírito, na minha alma, e têm agregado nesse processo conhecimentos, e eu tenho absorvido conhecimentos hoje de várias culturas do mundo, sabe? E isso tem feito muito sentido para mim, sabe? E hoje eu sinto um impulso interno, assim, para ajudar as pessoas a se entenderem melhor, ajudar as pessoas a entenderem suas missões, e em suma, em resumo, amar o próximo. Como é que soou a língua que você ouviu a Andrea usar para se comunicar com essa energia ou essas energias que estavam à frente dela e que, segundo ela, era a língua de Sirius? Olha, assim, eu não sei te explicar muito bem o que eu senti, mas eu não entendi, mas que meu corpo, assim, passava uma energia muito grande, eu arrepiava tudo, sabe, naquele momento, e eu sabia que alguma coisa que não era desse mundo estava acontecendo, sabe? Mas você vê alguma similaridade com alguma língua que você já tenha ouvido? Inglês, francês, italiano, japonês? Nada desse planeta, nada. Já, inclusive, puxando aí esse gancho, eu já pesquisei sobre línguas antigas, sumérias, a língua dos maias, mas nada que se compare, ou se aproxime, sabe? Então, o fato de você estar em missão com ela significa que tem uma organização fora daqui que mistura tudo, né? Exatamente, eu acredito muito nisso. E é uma coisa que estão descobrindo ainda, né? Para mim, esse processo de mudança que nós estamos passando ainda é muito novo para mim. A Andrea chegar para você e falar de um marido, de uma família fora daqui que está aguardando por ela, como é que isso impactou você naquele instante? Eu sei que você estava processando, mas hoje, olhando para trás, como é que foi isso? Olha, nem naquele momento, em momento algum, eu senti assim, tristeza, em momento algum, ou ciúme, não de forma nenhuma. Mas foi para mim uma informação que eu tive, fiquei muito feliz por ela, e isso fez muito sentido para mim, porque eu acredito também que eu possa ter uma outra família, certo? Ainda não sei, mas eu acredito que todos nós, seja de origem deste planeta, desta Terra, ou de outros, todos nós temos a possibilidade de descobrir essas informações se for para o nosso crescimento.
Andréia, uma pergunta para você. Você falou que você sente que você não... Quer dizer, você diz que não sabe quantas vidas você já teve nesse planeta e que a sua família original está esperando ainda. Isso me faz pensar no tempo. Como assim? Isso quer dizer que você pode vir para ter, digamos, 5 vidas aqui e o pessoal continua esperando lá? Como é que é isso de tempo? É porque o tempo é bem diferente, né? Eu posso viver aqui, como se diz, 3, 4 vidas de 80 anos, 90 anos, e lá se passou o quê? Meses? Eu queria saber se tem mais alguma coisa que vocês queiram dizer ou a gente termina. Eu estava sentado ali, ouvindo todo o depoimento dela, e eu conheço a Andréia há muitos anos, e ela foi absolutamente sincera em tudo que ela disse. Eu também, naquilo que eu disse, e a gente é muito grato pela oportunidade que vocês deram para a gente de poder contar um pouquinho da nossa história. Andréia, levando tudo em conta, quais as suas últimas palavras nessa entrevista para todos nós? Amor. Amor. A palavra-chave é amor por você mesmo, pelo seu próximo, pela terra, pelos animais, por todos os seres, pequenos ou grandes. Tudo combina no amor. O amor é a chave central de tudo, que vai nos levar a uma transformação de dentro para fora e do planeta também. Não deixe de assistir a 4ª e última parte da entrevista da Andréia. Vai ser publicada no dia 28 de maio. Anota aí. Assistindo, você vai entender por quê. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho, que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?